Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria hoje, dia 29 de janeiro, sábado, da terceira semana do tempo comum. Nos aproximamos da palavra de Deus, pedimos ao Deus da vida a graça de acolher a sua palavra e que ela se torne vida em nós. Por isso, como diz a antífona de entrada do dia de hoje, possamos também nós dizer: cantai ao Senhor um canto novo, cantai ao Senhor a terra inteira, esplendor, majestade e beleza brilham no seu templo santo. Você que está chegando agora no canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, a deixar um comentário, a compartilhar este evangelho de hoje com alguém que você conheça, para que a palavra de Deus alcance mais corações. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, Jesus proclama então o reino dos céus. Convida-nos a viver este caminho da boa notícia do reino. Por isso, nós percebemos que por diversas vezes ele utiliza de maneiras para se dizer ou para proclamar esta verdade por parábolas, que são ensinamentos simples, mas que acabam então, de certa forma, revelando algo escondido. E é de uma fácil acolhida, poderíamos assim dizer, sobretudo aos mais pequeninos. São Marcos, então, ele nos leva sempre a presenciar alguns momentos de suma importância na vida de Jesus. São Marcos nos apresenta hoje uma nova sessão do seu Evangelho, onde começa a apresentar-nos 4 milagres, a começar pela tempestade acalmada. Essa tempestade que o próprio Senhor vem acalmar. A boa notícia da salvação atinge então a todos, sem exceção, a todo homem de boa vontade, a toda mulher de boa vontade, que tem o coração capaz de acolher. Acolher o quê? Acolher a palavra, a mensagem de Jesus, a boa nova do reino, com toda a sua vida, com toda a sua existência. Assim, nosso Senhor Jesus Cristo salva e cura. Cura os corações dos homens e das mulheres de diversas ameaças que muitas vezes os tiram de si mesmo, que tiram então da realidade do amor e do encontro com o Senhor, alienando-os da vida,
O que Jesus então vem realizar para conosco? Jesus vem, de um modo insistente, nos trazer a graça, então, da vida e confiança em Deus. É curioso percebermos hoje, diante desse relato, Jesus, diante então do pavor dos discípulos, encontra serenamente dormindo dentro do barco, enquanto os discípulos estão totalmente perturbados pelas ondas, pelo vento contrário, pelo agito diante do mar. Jesus dorme serenamente em um travesseiro. E, angustiados, acordam então Jesus e dizem ao Senhor: não te importas que estamos perecendo? Quando Jesus finalmente intervém, cala-se o vento e o mar, calam-se tudo aquilo que está atormentando a vida dos discípulos. É assim que o Senhor também realiza em nossa vida. Os discípulos nem respondem às perguntas de Jesus: por que sois tão medrosos? Ainda nem tendes fé? Eles ficam sem palavras. O medo dos discípulos comprova a falta de fé. A falta de fé que eles têm. A falta de fé que os invade o coração. A intervenção de Jesus, amados irmãos e irmãs, deve transformar todo medo em temor a Deus. O que é o temor a Deus? Não é pavor, mas muito pelo contrário. É confiança irrestrita em Deus, mesmo em meio às dificuldades. O poder manifestado por Jesus nos faz intuir justamente isto: a presença de um Deus vivo e verdadeiro que jamais abandona o seu povo, que jamais nos abandona. Assim, aos poucos os discípulos começam a se dar conta da verdadeira identidade de seu Mestre, de nosso Senhor Jesus Cristo. É importante lembrarmos então, todos nós também vamos tomando consciência de quem é Jesus a partir do conhecimento, de conhecê-lo, de conhecer quem Ele é. Jesus, que calmamente, na calmaria do seu amor, nos espera confiantes para que possamos ir ao seu encontro. Pensamos assim, que o Senhor nos ajude em nossas incertezas, em nossas fragilidades, nos medos que nos cercam, que possamos confiar em seu amor, em sua graça, em sua presença. Por isso eu te convido no dia de hoje a orarmos. Abre, Senhor, os meus olhos, para que veja a minha fragilidade, o meu orgulho, o meu pecado. Quantas vezes me sinto impotente, pecador, orgulhoso, prepotente. Quantas vezes me sinto vaidoso, porque navego numa barca onde tu estás presente, a igreja, contra a qual não hão de prevalecer as portas do inferno. Como se isso fosse uma garantia, uma graça que eu mereça. Ensina-me que o Evangelho é uma graça a partilhar e não um tesouro a guardar por mim mesmo e para mim. Ampara-me nas tentações e dificuldades, para que não julgue, abandonado pelo teu poder e esquecido do teu amor, mas que eu confie inteiramente em tua graça e em tua presença. Criai em mim, Senhor, um coração que seja puro e confiante em teu amor e em tua graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.